Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Marques e vou apresentar aqui o nosso trabalho sobre mapeamento de processos para cumprimento de prazos, um estudo aplicado em uma empresa de energia solar. Nós estudamos na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. A nossa disciplina é o projeto integrador do nosso curso, que é Engenharia de Produção. Os integrantes do trabalho são Anderson Lima, Felipe Marques, Fernando Aprígio, Inaí Castro, Jaqueline dos Santos, Moisés Melo, Priscila de Queiroz e Selma Antônio Oliveira da Silva Santana. A nossa orientadora é a professora Paula Celeste da Silva Lima. Então vamos lá. Do que se trata o nosso trabalho? É um trabalho técnico-científico, apresentado na nossa disciplina do projeto integrador, no nosso curso de engenharia de produção, como eu comentei anteriormente, da Univesp. E o nosso tema norteador é o mapeamento de processos em um ambiente organizacional. Então, como nós fizemos a nossa metodologia e local de aplicação da pesquisa? O estudo nosso foi aplicado numa empresa A, de instalação de energia solar com a sede em Fervedouro, Minas Gerais. A empresa atua no ramo há mais de 10 anos e atende às mais variadas indústrias em vários estados do Brasil. Para a coleta inicial dos dados, foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada, e nós a realizamos de forma online. E o roteiro dessa nossa entrevista permitiu a obtenção de dados sobre o perfil da equipe, fluxo de contratação de clientes e empresas, as etapas do projeto, a necessidade de documentação, que é o parecer de acesso, e a identificação das atividades com maiores dificuldades e atrasos. Daí vem a nossa problemática. Nós ouvimos a comunidade externa e identificamos que um dos principais problemas enfrentados com essa empresa estava relacionado ao não cumprimento dos prazos do cronograma dos projetos. Muitos dos projetos eram administrados ao mesmo tempo, e isso fazia com que os relatórios de acompanhamento atrasassem, e consequentemente o projeto não estava mais sendo acompanhado como deveria, podendo muitas vezes demandar mais tempo e até mesmo mais dinheiro do que deveria custar. E isso gerava vários atrasos, que consequentemente geravam a perda do parecer de acesso, aquele documento mencionado anteriormente, que é um documento obrigatório para a permissão de instalação de placas fotovoltaicas em indústrias emitido pela concessionária de energia local. Ou seja, a ausência de um acompanhamento estruturado e a falta da padronização dos processos internos resultavam em atrasos significativos, perdas financeiras e até mesmo um retrabalho. E daí veio a nossa questão norteadora. Como o mapeamento de processos pode contribuir para a redução dos atrasos de projeto? Daí vem a relevância do projeto. A relevância é para a sociedade e para a indústria, porque aborda não somente soluções sustentáveis, mas também contribuem diretamente para a mitigação dos impactos ambientais e também para o desenvolvimento econômico, encarando a energia solar como uma alternativa sustentável de energia, diferente, por exemplo, do nosso combustível fóssil. E além disso, ela mostra como a aplicação de ferramentas como mapeamento de processos e cronograma de projetos, associadas às disciplinas desenvolvidas durante o curso de engenharia de produção, são capazes de auxiliar as empresas a fortalecerem a sua gestão estratégica, garantindo assim a maior eficiência na implementação de soluções energéticas. Com isso, nós tivemos nossos 4 objetivos, que foram esses. Primeiro ponto, identificar pontos de melhoria. O segundo ponto foi calcular o caminho crítico. O terceiro, para começarmos a conseguir o resultado que queríamos, era criar um fluxograma de processos. E o quarto e último, porém não menos importante, é analisar os impactos da aplicação do mapeamento e do fluxograma na eficiência do projeto, assim conseguindo os resultados requisitados. Então, quando nós fomos começar a implementação da nossa solução, nós fizemos a solução inicial, por meio de uma reunião online com a empresa, e a implementação de 3 ferramentas do mapeamento de processos. Foram esses: o fluxograma de processos, o diagrama de tartaruga e o cálculo de caminho crítico. Aqui nós temos uma imagem da nossa reunião realizada no dia 29 de setembro de 2025. Temos também o nosso fluxograma de processos. O fluxograma atuará como um instrumento de padronização, garantindo assim que cada etapa seja cumprida conforme previsto. Portanto, a proposta inicial busca organizar as datas de entrega, regularizar atrasos e padronizar tanto os serviços quanto os processos da empresa, promovendo maior confiabilidade e eficiência na gestão dos projetos de energia solar. Temos aqui então o nosso fluxograma de processos, mostrando como são feitos os projetos da empresa, desde o contato inicial até a troca do medidor, mostrando assim o seu final. Dentro disso, nós temos várias etapas, como nós podemos ver. Temos 11 etapas até chegar no final. E dentre elas, temos a reunião, a vistoria, o orçamento, temos também, por exemplo, o desenho do projeto, temos a aprovação para a compra do cliente, temos a obra de instalação, a troca do medidor, para só então chegarmos no final. Agora vamos falar um pouco sobre o diagrama de tartaruga usado no nosso processo. O diagrama de tartaruga permitirá identificar de forma clara as etapas envolvidas, os responsáveis por cada atividade e os pontos críticos que causam gargalos. Esse instrumento fornecerá uma visão sistêmica do fluxo de trabalho, evitando falhas de comunicação e garantindo maior eficiência. Se trata de uma ferramenta visual e compacta, fundamental para a melhoria contínua dos processos, que indica as entradas do processo, os recursos utilizados, pessoal envolvido, indicadores, métodos e até chegarmos nas saídas.
Aqui nós temos o nosso exemplo do nosso diagrama de tartaruga. Temos as entradas, que são o pedido do cliente, temos a reunião comercial, a primeira vistoria, o envio de orçamento, a cobrança de aprovação do cliente, a troca do medidor, obras de instalação e todas as outras etapas faladas anteriormente, até chegarmos nas saídas. E por último, temos o nosso cálculo de caminho crítico. O CPM ele é uma técnica utilizada para identificar a sequência de atividades que determina a duração total do projeto, permitindo assim a empresa reconhecer quais tarefas não podem mais sofrer atraso sem impactar o prazo final. Dessa forma, nós podemos definir prazos realistas e assim priorizar as atividades essenciais do projeto. Após o acompanhamento realizado em um projeto novo da empresa, nós tivemos um prazo de 120 dias e nós conseguimos verificar que as etapas iniciais do projeto eram muito demoradas, embora simples, porque dependiam de retornos do cliente e da agenda de visitas do pessoal necessário nas vistorias. Então, se tornava algo simples, porém que não se concluía. E com base na análise do primeiro cálculo do caminho crítico, nós identificamos que a etapa da instalação não possuía nenhuma folga, o que representava um risco ao cumprimento do prazo final do projeto, pois a mesma poderia sofrer atrasos de ordem climática ou até mesmo de pessoal. E dessa forma, foi proposta uma alteração no cronograma, com o objetivo de reduzir o prazo das etapas iniciais. Essa otimização permitiu uma melhor distribuição do tempo total do projeto, economizando 5 dias nas fases iniciais e realocando-os para a etapa de instalação, tendo assim um pouco mais de flexibilidade para a execução final, tendo um pouco mais de segurança e sem comprometer o prazo total. E essa alteração foi considerada uma melhoria no planejamento, visando reduzir riscos e aumentar a eficiência na gestão do cronograma. Aqui nós temos a nossa imagem mostrando o nosso caminho crítico proposto para o pedido de 120 dias. Então nós temos aqui toda a lista de tarefas, nós temos a descrição de cada tarefa, nós dependemos de tal pessoa, de tal etapa concluída, de cada etapa, quanto tempo nós temos até ser concluída cada etapa e quanto tempo de folga nós temos. Então isso já deixa muito mais prático e visual o nosso cronograma. E então, depois de colocar o protótipo da nossa solução, nós tivemos o feedback da comunidade externa e foi apresentada, validada com a empresa e possui um feedback positivo para a implementação, devido à facilidade de visualização, como dito anteriormente. Já o cálculo do caminho crítico, devido à sua complexidade, não foi aceito para sua implementação na rotina da empresa, que relatou atualmente não possuir um funcionário especializado na gestão de projetos. E então nós chegamos em um consenso de que as ferramentas visuais deviam ficar expostas na empresa em um quadro de gestão à vista, para que todos os funcionários tenham acesso, permitindo assim que todos os colaboradores compreendessem o funcionamento e acompanhamento dos processos envolvidos. E essa ação visa fortalecer a comunicação interna, além de promover o engajamento das equipes e estimular a melhoria contínua, alinhando assim os colaboradores aos objetivos estratégicos da organização. Aqui, nós temos as imagens do quadro exposto do nosso fluxograma de projetos e do quadro do diagrama de tartaruga. Isso tudo já é instalado na empresa. Concluindo, então, esse artigo destaca a importância da aplicação de mapeamento de processo estruturado, tendo em vista a necessidade de encontrar soluções para a ineficiência operacional observada em projetos desenvolvidos previamente, especialmente no que diz respeito aos atrasos na execução. Esse estudo responde de que forma o mapeamento de processos pode contribuir para a mitigação dos atrasos na execução de projetos, identificando gargalos e promovendo melhorias na gestão dos mesmos. Conclui-se que a integração dessas ferramentas de gestão de projetos, embasadas no conhecimento de engenharia de produção, contribuem para o fortalecimento da gestão estratégica, promovendo assim a maior eficiência e praticidade na implementação de soluções energéticas sustentáveis. Muito obrigado e até uma próxima.